com Ele, meu propósito, eu consegui identificar que é preparar onde eu estou, em qualquer lugar que eu estou, em qualquer ambiente. Eu estou preparando pessoas, preparando negócios, preparando. A palavra preparo é o que me define. Deus é um Deus multiface. E a multiface dele define cada um de nós. Cada um de nós somos uma face de Deus. E a face de Deus que eu sou é a face de preparo. Então, só para deixar um pouquinho mais claro para quem não me conhece ainda, vocês ainda vão me ver bastante. Sejam todos bem-vindos. E agora eu acho que a gente... Acho não, né? Quem acha não tem certeza. Olha os drivers aí. Agora acredito que a gente pode startar a nossa reunião de hoje, nosso encontro de hoje. Hoje a nossa aula aqui, pós o método IP, é sobre como governar as suas emoções. Como que nós fazemos para governar sobre as nossas emoções? E eu queria começar abrindo a inteligência bíblica no livro de Gálatas, capítulo 5. Quem tiver aí, senão eu leio aqui rapidinho, peraí. Olha só o que diz aqui na inteligência bíblica. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui na inteligência bíblica fala sobre as 9 características do fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito, ele revela o que é o Espírito. Quando você tem um Espírito, como que funciona o resultado disso? Qual é o resultado de alguém que tem um Espírito? E quando nós falamos sobre governar sobre as emoções, nós estamos falando sobre reino, sobre governo. E ontem eu estava conversando com o pessoal, a gente estava batendo um papo em uma das lives que eu estava fazendo sobre o que Jesus Cristo veio fazer na Terra. Qual que foi o papel dele? Eu não sei o quanto você conhece, eu não sei o quanto você sabe sobre isso, mas Jesus, em tudo que ele veio fazer, ele trouxe códigos pra gente. Se você, por exemplo, olhar no livro de Mateus, na inteligência bíblica, em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: e o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E no deserto, Jesus foi provado nas 3 esferas, no corpo, na alma e no espírito. E essa provação, esse preparo que ele precisou ter, foi para que ele pudesse ser conduzido durante a jornada dele até a cruz. Então, isso que aconteceu fez com que ele conseguisse estar preparado para passar pelas provações. Agora, se você olhar um pouco mais antes, na hora que Jesus ele aparece na Bíblia, que fala sobre ele com 12 anos de idade, ele foi encontrado no templo, escutando e fazendo perguntas aos mestres daquela época. E olha que interessante, por que Jesus era unigênito? Aí depois que ele morreu, ele se tornou primogênito. Porque o fato dele ser 100% homem, ele era o único que tinha um Espírito Santo. O que diferenciou ele ali no templo, junto com os sábios, com os mestres da época, é porque ele tinha a presença do Espírito Santo. Ele era o único que tinha acesso à revelação. O acesso que ele tinha à revelação fazia com que ele tinha um entendimento diferenciado daqueles mestres. E aí ele era diferenciado, os mestres ficaram surpresos com ele. Só que Jesus, o que diferenciava ele das outras crianças da época? A única coisa era que ele tinha o Espírito Santo. A cultura fazia com que ele tinha que estudar o Antigo Testamento, ele tinha que estudar as Escrituras. Então esse estudo sobre as Escrituras fez com que ele estivesse preparado. E quando ele entrou ali no templo e ficou com aqueles homens, aqueles líderes, eles começaram a falar, ele começou a questionar, a perguntar, e esse processo que ele estava ali dentro do templo, a única coisa que ele tinha diferente daqueles homens era o Espírito Santo.
O que fez Jesus andar sobre as águas foi o Espírito Santo. Foi ter acesso ao Espírito Santo. Ou seja, quando Jesus ele morreu na cruz e ele disse, olha, eu agora tenho que ir ao Pai, eu vou estar sentado à direita do Pai, no trono, e eu deixo com vocês o Espírito Santo. A partir daquele momento ele deixou de ser o unigênito e se tornou o primogênito, o primeiro. E nós seríamos os outros irmãos, os outros que viriam depois dele. E o acesso que ele nos deu ao Espírito Santo, por isso que ele disse, cara, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Então vocês farão coisas maiores do que eu. Porque ele nos deu tudo que ele tinha enquanto ele estava nessa terra. Enquanto ele passou aqui, ele tinha o Espírito Santo. Ele era o único que tinha o Espírito, o acesso ao Espírito. Quando ele subiu, ele deixou o Espírito para que todos nós pudéssemos ter acesso. E isso é maravilhoso, quando você entende que ele só conseguiu chegar na cruz porque ele foi preparado no corpo, na alma e no Espírito. Se ele não tivesse sido preparado no corpo, ele não ia aguentar. Quem disse que essa máquina, esse aqui é o carro, essa máquina não aguentaria chegar onde chegou. Essa máquina, ela poderia ter parado nas primeiras chibatadas, se ele não tivesse sido preparado no corpo. Na alma, ele não teria chegado onde ele chegou, ele não teria tido a paciência ou a tranquilidade quando os soldados chegaram e Pedro, o discípulo de Jesus, foi lá e cortou a orelha do soldado porque ele estava no calor da emoção. Se Jesus não tivesse sido cuidado e tratado e preparado nas emoções, ele não teria tido aquela paciência, calma, ele não teria tido a maturidade de entender aquele momento. E ele não teria, os julgamentos teriam feito com que ele tivesse desviado. Se ele não tivesse sido preparado no Espírito, quando ele estava no monte, ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice, se for da tua vontade. E ele não teria tido essa conexão direta com o Wi-Fi, com Deus, se ele não tivesse sido preparado antes. Então, o preparo vem antes do treino. Agora, o que isso tem a ver com tudo que nós estamos falando sobre governo sobre as emoções? É que se você não estiver preparado, você não vai suportar tudo aquilo que você vai viver agora. Você está numa fase onde as pessoas estão começando a te olhar e se você está aplicando tudo aquilo que você aprendeu, você está se tornando uma pessoa que incomoda algumas outras pessoas. Tá acontecendo isso? Sim ou não? Vocês estão incomodando gente ou não? Deixa eu escrever aqui, eu estou no Instagram aqui, deixa eu só comentar aqui, estou dando aula ao vivo, aula ao vivo. Vocês estão incomodando alguém ou não? Sim ou não? Por quê? Porque vocês viveram um processo de metanoia, mudança de mentalidade. Muitos de vocês romperam a unidade de linguagem. Por exemplo, a unidade que vocês tinham, a linguagem. O que é unidade de linguagem? É você falar e ouvir coisas que estão ali na sua zona de conforto. Você está acostumado com aqueles termos, você está acostumado com uma visão sobre algo e de repente vem alguém e fala outra. Ei, abre a tua mente e coloca coisas diferentes aí. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Então, o que a gente está vivendo agora? O que vocês estão vivendo agora? Essa fase é a fase do confronto, é a fase que vocês estão indo para o confronto com muitas outras pessoas. Se vocês não tiverem preparo na inteligência emocional, se vocês não tiverem governando sobre as suas emoções, vocês vão começar a ter problemas. Jesus, em muitos momentos, ele foi atacado nas emoções. Ele foi colocado em prova. Ele foi colocado diante de situações que faziam ou ele tinha maturidade ou ele não tinha maturidade para entender naquele momento. E se nós olharmos as emoções, escreve aí, anota aí. Pensamentos geram sentimentos. Os sentimentos, eles geram ações. E ações geram resultados. Então, os pensamentos agora que você está tendo depois de tudo, e o que gera o pensamento? O pensamento é gerado 95% daquilo que você vê e daquilo que você escuta. O que você vê e o que você escuta geram os seus pensamentos. Então vocês viram muitas coisas e vocês escutaram muitas coisas. E tudo isso que vocês escutaram e viram geraram pensamentos. Esses pensamentos foram transformados em sentimentos, em emoções.
E essas emoções fizeram você ter ação, vão fazer você ter ações nos próximos dias. Agora, se você não tiver preparo nos sentimentos, as ações, elas podem ser erradas. Elas podem, ao invés de te ajudar, elas podem atrapalhar você. Agora, os pensamentos são formados por aquilo que nós vemos e aquilo que nós escutamos. Então, tudo aquilo que você viu e escutou vai gerar um pensamento novo. Entende? E esses pensamentos vão trazer novas emoções. Agora, 85% das preocupações que vocês têm, das preocupações que tomam conta da sua mente, dos seus pensamentos, elas não vão acontecer. Coloca aí, anota aí. 85% das preocupações que tomam conta da minha mente nunca vão acontecer. O que é isso? O que isso tem a ver? Tem a ver com ansiedade, tem a ver com a preocupação com as coisas que hão de vir. Ei, não é hora de você se preocupar com as coisas que vão acontecer. Agora é hora de você se preocupar com agora. Você se preocupar com hoje. Né? É hora de você se preocupar com ha. Escreve assim, ó. Ha. H-A. O que significa o ha? Hoje e agora. Hoje e agora. Hoje e agora. Por que 3 vezes? Porque é hoje e agora para o seu corpo, hoje e agora para a sua mente, na sua alma, e hoje e agora para o seu espírito. Nesse momento, é o momento que vocês precisam trazer o hoje e o agora. É viver o hoje e o agora. E governar sobre as emoções tem muito a ver com o que Jesus viveu, com preparo. Vocês precisam estar preparados. Sabe, eu vou passar aqui para vocês agora os 5 pilares da inteligência emocional. O primeiro pilar é conhecer as próprias emoções. Você precisa conhecer as próprias emoções, suas próprias emoções. O que é isso? É o primeiro passo, é você começar a analisar. E como que eu conheço as minhas emoções? Fazendo perguntas. Você vai perguntar para si mesmo. Na inteligência bíblica, Paulo diz o seguinte: analise o homem a si mesmo. Você precisa se analisar o tempo todo, fazer perguntas. Como que eu faço? Quando você está diante de um profissional da medicina, de um médico, de um doutor, como que ele examina você? Fazendo perguntas. O primeiro passo é fazer perguntas. Então você vai começar a fazer perguntas para si mesmo. Por que eu estou pensando dessa forma? Oi? Desculpe interromper. Acho que tem um dos alunos que está aguardando aceitar para entrar na sala. Cadê o nosso monitor aí? Tem um monitor que está aceitando todo mundo. Tem mais 2 pessoas, ele está aceitando o pessoal aí. Boa, valeu. Valeu, tamo junto, Marcelão. Então, o que você vai fazer agora? Quando você está diante de um doutor, a primeira coisa que acontece é ele fazer perguntas. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a fazer perguntas para si mesmo. Por que isso está me gerando essa indignação? Por que eu tô tendo esse tipo de pensamento? Por que essas emoções elas estão agindo dessa forma? Elas estão vindo. Por que eu estou tendo esse tipo de reação baseado naquilo que eu estou fazendo? Esse é o primeiro ponto. Então, quando você analisa as suas emoções, você começa a trazer respostas aos estímulos. A chave da inteligência emocional é você fazer perguntas para identificar a razão, a causa daquilo que você está sentindo. Né? Por exemplo, eu estou aqui e tu começa a escutar uma pessoa falar. Quando eu entendi, por exemplo, sobre a nova aliança, sobre um momento novo, quando eu comecei a entender sobre a verdadeira face de Cristo, quando eu comecei a entender sobre a questão da religiosidade, e eu comecei a ver que eu era tão religioso, e eu comecei a entender que eu precisava quebrar e furar essa bolha. Eu comecei a fazer perguntas para mim mesmo. Por que eu estou escutando isso? Por que está vindo esse sentimento de como se fosse uma rebeldia diante daquilo que eu estava vivendo? Por que agora eu olho para os meus funcionários? Por que eu olho para a minha equipe e eu começo a ficar indignado com a falta de produtividade deles, com a falta de empenho, de visão de negócio? Por que eu começo a ficar indignado com um monte de coisa?
eu comecei a perguntar. Aí eu comecei, eu passei por um processo de metanoia. Eu passei por um processo de mudança de mentalidade. Eu tive acesso a outra ambiência. O acesso te leva a um nível de ambiência. E quando você leva a tua ambiência, você eleva o teu nível de energia. Você eleva o teu conhecimento. Então, como eu tive acesso, eu estava num ambiente diferente, eu captei novos conhecimentos, novas pessoas me trouxeram, abriram a mente. Quando eu volto para essa roda, existem duas rodas de relacionamento. Uma onde você é o mais, vou falar só com termos aqui, parece forte, mas é só para exemplificar. Existe a roda onde eu sou mais burro, onde eu tô ali só para aprender, para escutar e para sugar. Eu vou ficar só escutando e servindo. E existe a roda onde eu sou mais inteligente, que é onde eu vou pegar todo o meu conhecimento e transbordar, e passar, e transferir para outras pessoas. Então, essas duas rodas é um símbolo, tá? Para você entender que você precisa estar em dois ambientes. Entende? Se você fica só num ambiente onde você entrega, e você começa a entregar, chega uma hora que você esgota porque você não está recebendo coisas a mais, você começa a ficar a média daquelas pessoas. Você começa a viver na mediocridade. Ou seja, tudo que eu sei eles já sabem, e agora fica uma disputa de quem que vai aplicar mais ou não aquilo que a gente já sabe. Então, quando você elevou o teu nível de conhecimento, o teu nível de entendimento sobre algumas coisas, aquilo tudo que você fez trouxe você para um lugar, você acessou, você pagou um preço, teve acesso a uma outra energia, a uma outra ambiência, e de lá você trouxe coisas. Houve insights, houve entendimentos chaves que viraram na sua mente, e aquilo tudo você trouxe para cá. Entende? E você vai transbordar aqui. Só que hoje você está aqui, vai pegar mais algumas coisas e vai trazer para cá. Vai pegar mais algumas coisas e trazer para cá. E isso tem a ver com você estar preparado. Agora é um processo, como nós dissemos aqui, como eu falei, você precisa estar preparado, senão você vai tomar as decisões precipitadas. Então, o primeiro pilar da inteligência emocional é conhecer as suas emoções. Faça perguntas. Qual é a causa? Da onde está vindo essa emoção? Da onde está vindo? E como que eu faço isso? Sondando o coração. Quando você sonda o teu coração e você pede para o Espírito Santo, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal, alguma coisa que eu estou agindo, eu estou tendo essa emoção. Por quê? Eu estou com um sentimento de inveja, eu estou com um sentimento de indignação. O que é que está movendo essa emoção, esse sentimento no meu coração? Lembra que os sentimentos são frutos dos pensamentos. É visão de mundo, que foram gerados por aquilo que eu vi. Aquilo que eu olho, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu escuto vão gerar meus pensamentos, que vão gerar sentimentos. Então a origem está aqui. Se você quer trocar suas emoções, aqui a gente está fazendo isso agora. Eu estou trazendo clareza, vocês vão começar a ver as coisas de forma mais clara. E quando nós estamos fazendo isso, quando nós fazemos isso, nós começamos a identificar coisas diferentes. Então, aquilo que você está escutando, que você está vendo, aquilo que você está buscando na internet ou em cursos, etc. e tal, vai clarificar e vai mudar a forma como você pensa e principalmente como você sente aquele ambiente, aquelas coisas, as emoções. Então, a primeira dica aqui é você colocar todos os seus sentimentos num papel. Escreve no papel tudo que você está sentindo. Então você vai anotar lá tudo que você colocou de informações que está vindo de sentimentos e você vai caçar a origem desses sentimentos, dessas emoções. O segundo pilar da inteligência e de como você governa sobre as emoções é controlando as suas emoções. Ou seja, como eu controlo minhas emoções? Tendo uma visão de mundo. É ter em mente que nós passamos por momentos estressantes na vida e isso é normal, né? Às vezes a gente se sente ansioso, às vezes a gente se sente, por algum motivo, a gente está ali naquela vibe e a gente precisa aprender a lidar com essas emoções e controlá-las, né? Então tá no controle. A tua alma ela tem que governar o teu corpo. O corpo é o carro, a alma é o piloto e o espírito é a vozinha do GPS. Vire à esquerda. Aí a alma, ok, vamos virar. E ela comanda o volante do corpo do carro. Freia. Você está indo para atacar uma pessoa. Aí a voz do espírito, freia.
a alma, pá, aí segura o carro. Peraí, não é hora de atacar essa pessoa. Por que eu tô indo falar brutalmente com essa pessoa agora? É ir fazer perguntas. Aí, a alma, o piloto vai perguntar ao GPS, por que você pediu para eu parar? O que tem a ver eu parar aqui agora? Eu ia arrebentar. Essa pessoa tá me atacando. Calma, vamos lá, vamos entender o porquê que eu queria fazer isso. Aí prudência, é ter prudência. O que é prudência? É calcular o impacto da sua decisão do hoje. Entende? A sua decisão que você ia tomar hoje ia ter um impacto lá na frente. Prudência é calcular o impacto disso lá na frente. Aí eu entendo se eu tomo ou não a decisão. Tranquilo até aqui? Oi? Oi, é o Jonatas aqui. Fala, Jonatas. Só um minutinho. É o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. E se o carro quer virar um Tesla e com inteligência artificial quer assumir o comando do negócio e como que tem alguns exercícios práticos pra gente ir melhorando essa questão? Tem. O carro, ele nunca pode... Você já viu um carro querer, como você disse, né? O carro virar um Tesla. Mesmo assim, ele vai ser comandado por alguém, por alguma máquina, por alguma coisa. Ele nunca é o carro por si só, a máquina por si só, sem inteligência, ele nunca vai fazer nada. O que o carro quer? O carro quer gastar energia? O carro quer ficar... Quando você liga a chave, o que acontece? Você começa todo um processo. O motor gira, a correia dentada começa a girar, as válvulas começam a bater, o carro já fala, nossa, eu vou ter que sair do lugar. Aí ele vai ter que andar, vai ter que passar por buraco, por lombada, vai ter que desgastar. O carro, ele quer ficar parado. Ele quer que você fique como motorista lá dentro, desligado. Isso para ele é o melhor momento, é o melhor ambiente, é zona de conforto. Agora, como que nós fazemos na prática para não deixar com que o carro governe? Eu vou passar aqui para vocês, já, eu vou chegar lá, eu vou finalizar esses 5 pilares aqui da inteligência emocional e eu vou passar as dicas práticas do que você pode fazer todos os dias para poder ir melhorando esse processo, tá? Mas o carro, ele vai querer sempre governar, só que ou você manda ou ele manda. Você vai deixar o carro, esse corpo, mandar em você? Então a gente vai tratar isso aqui. Então, beleza, falamos sobre o primeiro pilar, conhecer as próprias emoções. O segundo, controlar as emoções. Você deve ficar... existem alguns pensamentos imediatistas. E o que acontece? O pensamento negativo é fruto daquilo que você vê e daquilo que você escuta. Lembra que eu falei? Qual é a sua visão de mundo? Imagina que existe uma rua escura e existem 2 pessoas nessa rua. Essas 2 pessoas, um homem e uma mulher. De um lado dessa rua está vindo um cara de capuz, todo misterioso, e do outro lado tem uma floricultura. Do lado de cá, indo em direção a eles, tem um cara que acabou de pedir uma moça em noivado, tá felizão, e uma mulher que sofreu um trauma de abuso. Então o que acontece? Esses 2 estão no mesmo lugar, na mesma rua, no mesmo ambiente. Quando eles estão indo em direção à mulher, quando ela olhou e ela não viu a floricultura, ela só enxergou um cara encapuzado. Ela atravessou de rua do outro lado e acelerou os passos, porque ela ficou com medo de ser abusada. Olha só, preocupação. As emoções a maioria das preocupações são coisas que nunca iam acontecer, mas a visão de mundo que ela tinha, por conta dos traumas, por conta de situações, coisas que ela viu e que ela ouviu, fez com que ela tomasse essa ação. O outro cara, que é o apaixonado, ele tá vindo, ele nem prestou atenção nesse cara, ele tá olhando para a floricultura, ele quer pegar uma flor, ele quer comprar uma flor para levar para casa da namorada, da noiva, da futura esposa. Então, os 2 estão no mesmo ambiente, no mesmo lugar, mas a visão de mundo de cada um deles é diferente. Compreendeu? Então, você precisa começar a abrir a sua mente para ver outras possibilidades. Quando você estiver numa situação emocional forte, pesada, peraí, deixa eu ver por um outro ângulo. É como... Existe um desenho animado que eu assisti com meu filho, e um menino pegou o irmão dele, virou ele de ponta cabeça e falou assim, olha, você precisa olhar as coisas de outro ângulo. E às vezes nós precisamos virar de ponta cabeça e olhar as coisas
com outro ângulo, de outro ângulo. E a gente vai enxergar no mesmo ambiente, na mesma situação, coisas diferentes. Isso é importante a gente ter essa clareza. O terceiro pilar é a automotivação. A automotivação é o que nós fazemos, por exemplo, no boot. O boot cerebral, que nós fazemos de manhã, todos os dias, ele aciona os motivos. Então, eu auto-aciono os motivos pelo qual eu estou vivendo, os motivos pelo qual eu vou viver aquele dia, os motivos pelo qual eu vou fazer o que eu tenho que fazer naquele dia, e eu entro em ação em cima daqueles motivos que eu entendi que eu tenho que agir. Então, todo dia, quando eu acordo e meu cérebro fala, nossa, tá frio, esse ambiente tá ruim, não fica aí. Como eu faço o boot, eu tenho claro, eu trago a minha memória. Olha só, e na inteligência bíblica fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, de manhã, quando nós fazemos o boot, nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Ou seja, qual que é a nossa big win de hoje? Ou por que eu levantei da cama hoje? O que eu estou fazendo aqui hoje? Então, são essas ações, são essas coisas que nós fazemos de manhã. O boot, ele vai trazer essa automotivação. Né? E automotivação não é aquele negócio, vamos, uhul! Não tem nada a ver com isso. Não é não é uma motivacional, é o ativacional. Automotivação, você vai motivar, você se automotiva todos os dias de manhã para fazer o que precisa ser feito. Tá? Então esse é o primeiro ponto da automotivação. Quando você sabe lidar com isso, quando você aprende, você começa a ter autorresponsabilidade sobre as suas decisões, sobre as suas emoções. Então todo dia eu me coloco de manhã. O que eu preciso fazer hoje? Eu aciono, eu ligo lá, corpo, alma, espírito, ativo eles, e aí eu começo a olhar para o dia de hoje. Eu falo, olha, hoje, corpo, você vai ter que arrebentar, porque nós precisamos alcançar isso, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo. Mente, emoções, você não vai se preocupar. A preocupação, ela te atrapalha. A preocupação, ela tira você do foco do agora. A preocupação, ela vai fazer com que você não produza. Então, mente, eu agora dou comando, mando um comando para você que você vai agora estar atento e focado no que nós vamos fazer, no que nós vamos criar nesse momento. Às vezes, as dívidas, às vezes, as coisas do momento vão querer te tirar a atenção, o foco. Então, o que você vai fazer? Você vai te desligar o teu cérebro disso. De manhã, recebeu uma ligação, algum problema, já BO. Você vai fazer uma pergunta para você mesmo. Essa preocupação, isso que está vindo, eu consigo resolver agora? Sim, eu resolvo rápido. É rápido? Aí eu vou para a segunda pergunta. É rápido? É uma coisa que eu resolvo em 2 minutos? Não é uma coisa que eu resolvo em 2 minutos, então eu não vou resolver agora. Eu vou agendar para 9 horas da manhã, eu vou resolver isso aqui. Primeiro, eu resolvo agora? Sim, não. Eu consigo resolver agora em 2 minutos porque eu estou focado, eu estou fazendo meu boot, eu estou tendo meu tempo aqui de qualidade. Eu consigo resolver em 2 minutos? Também não. Então, eu consigo mandar para uma outra pessoa resolver? Consigo. Então, eu uso esses 2 minutos e direciono para alguém resolver. Eu não tenho como mandar para alguém resolver. Então, eu uso esses 2 minutos para anotar e falar, isso aqui eu tenho que resolver em algum momento hoje. Eu vou organizar aqui e tal. Aí você organiza, deixa lá. Mas não tira o teu foco. Não tira o teu objetivo do que você está fazendo naquele momento. O que acontece muitas vezes é que essas coisas que começam a cair de paraquedas no dia a dia tiram a nossa atenção, tiram o nosso foco do que nós estamos construindo e nós começamos a viver na urgência. Nós apagamos incêndio todos os dias, fazemos um monte de coisa e no final do dia temos a sensação de que nós não produzimos nada. E de fato, por que não produzimos? Porque produzir não é fazer coisas. Produzir é construir coisas. E quando eu não construo, como eu sei se eu estou construindo ou não? É simples. É só você olhar para o teu futuro, entender aquela fotografia, aquela imagem, aquilo que você quer chegar, os teus alvos. E beleza, o que eu fiz hoje? Eu construí algo que vai me levar para aquele lugar? Sim, ok. Então o dia foi produtivo. Eu trago à memória aquilo e eu convenço a minha mente de que eu produzi. Eu não fiz nada que era para poder construir o futuro. Eu só resolvi BO, resolvi problema. Então eu preciso começar a fazer uma melhor gestão do meu tempo de vida.
Se Deus me deu 24 horas, Ele deposita todo dia 24 horas na sua conta, assim como na minha. Agora, se nós estamos gastando tempo, nós precisamos entender os princípios de investimento para começar a investir o nosso tempo no que realmente importa. Ao invés de gastar, eu começo a investir. Aí eu começo a produzir, ao invés de fazer coisas. Bom, vamos lá então. O terceiro pilar é a automotivação. O quarto pilar é a empatia. Nós precisamos entender que a empatia é se colocar no lugar do outro. Quando eu tenho uma situação emocional muito forte, eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma mentoria para um empresário de uma rede de lojas de colchões, e esse empresário ele estava muito bravo porque algumas das lojas dele começaram a perder, a cair, as vendas começaram a cair demais. E ele não conseguia administrar isso. Ele reunia os líderes dele só cobrando meta, resultado. E aí eu disse para ele uma coisa que é simples, mas muitas vezes no calor da emoção a gente não enxerga. Falei, como que tá? Você já se colocou no lugar de cada um dos seus líderes, de cada um dos gerentes das lojas? Você já pensou em entender como que é o dia a dia dele? Não, porque eu já passei por essa situação, eu já estive no lugar dele. Você teve em um tempo diferente. E nesse tempo de agora, que mudou, muita coisa mudou, como que é hoje? Aí ele não soube me responder, porque ele não estava ali no dia a dia. Ele já tinha mudado, era um outro ambiente, outra frequência. Eu pedi para ele se colocar no lugar do cara, dos gerentes. E quando você se coloca no lugar de alguém, na hora de tomar uma decisão, na hora de agir na emoção, você vê o outro lado. E você começa a ter um pouco mais de equilíbrio, né? Não que o equilíbrio é o equilíbrio bom, isso, né? Ser 100% equilibrado, isso não é ruim, e depois eu explico por quê. Mas esse equilíbrio de tomar uma decisão não emocional e sim visando o futuro do negócio, o futuro da empresa, ou seja, eu levei ele para esse ambiente para ele entender que ele precisava olhar pelo olhar dos outros, o olhar do líder dele. Quando ele começou a entrar mais a fundo. Como que eu faço isso? Indo a fundo, entrando mais fundo nas situações. É os 5 porquês. O método dos 5 porquês. Por que a loja não está vendendo? Porque está acontecendo isso. Mas por que isso está acontecendo? Porque o nosso time está passando por essa situação, teve uma pessoa que está desmotivada. Por que essa pessoa está desmotivada? E você vai afundando, você vai indo mais profundo. E quando você vai mais profundo, você consegue encontrar a causa. O que acontece é que a gente às vezes quer ficar só no sintoma. Quando você só quer resolver sintoma, o sintoma passa e volta. O que você tem que fazer? Você tem que ir na causa. E para você ir na causa, você tem que ir camada por camada. São camadas que são abertas até você encontrar a causa. Quando você encontra a causa, você trata definitivamente. E aí você não precisa ficar tomando aquele remedinho todo dia. Hora tá bem, hora tá mal, hora tá bem, hora tá mal. Depois desse processo, ele começou a ver que as lojas que estavam dando prejuízo começaram a dar mais lucro que as que estavam dando lucro. Então, tudo tem a ver com como você governa sobre todas as coisas. Como você governa sobre o seu corpo, sua alma. Como você deixa o teu espírito governar sobre todas essas coisas. O espírito governa sobre a alma e a alma governa sobre o corpo. Então, quando nós entendemos essa tríade, essas 3 esferas, entendemos que nós temos que conectar. E essa conexão com o acesso ao sobrenatural, ao Espírito, vai trazer para nós essa clareza de como usar as emoções para que a gente conseguir dar ordem, dar comando para o corpo. O 5º pilar é saber se relacionar interpessoalmente. Eu vejo muitas vezes, é um desafio para muita gente. Existem pessoas por conta do perfil comportamental que elas são mais contraídas, elas não expressam no seu rosto, elas não expressam na sua fala, na sua forma de reagir, nas suas palavras. E quando você não consegue fazer isso, você acaba atrapalhando o processo quando entra uma situação que você tem que agir para resolver um problema que está afetando o teu emocional. Quando você é guiado pelas suas emoções, vai dar ruim o tempo todo. Você precisa guiar as suas emoções, não ser guiado por ela.
E saber lidar, se relacionar com pessoas, saber olhar para pessoas, entender de pessoas. Quando você conhece de pessoas, você vai começar a entender que existem alguns padrões de comportamento, padrões de formas como as pessoas agem. Existem grupos específicos de pessoas e cada um desses grupos age de forma diferente. Então você começa a olhar, para observar. Uma dica que eu dou para vocês é começar a observar as pessoas. É começar a falar menos e escutar mais. Quando alguém chegar com algum problema, para e escuta. E fica por trás, é muito bacana você tentar encontrar, quem tenta não consegue. É muito bacana você ir atrás dos códigos, assim, por trás daquilo que está sendo falado. Começa a observar o que tem por trás daquele olhar. A pessoa chegou acusando, chegou falando alguma coisa, começa a observar. Tá, que mais? Não, porque isso, tá, que mais? Ela tá te dando as pedras. Uma pessoa emocionalmente alterada que chega jogando um monte de pedra, todas essas pedras ela tá te dando para você jogar contra ela depois. Quando ela jogar tudo, esgotar, você tem tudo nas mãos. Você pode jogar ou você pode ficar com você. E ela vai perder do mesmo jeito. Você jogando nela ou você ficando quieto, ela vai perder. Entende? Então pega essas pedras, observa por trás, encontra a raiz. Busca encontrar a raiz. Com o quê? Com perguntas. Você não sei o que, você falou mal, você não me pagou o dia que você falou que ia pagar. Não chega dando justificativo. Chega fazendo perguntas. Pergunta para a pessoa. Faça perguntas. E esse processo de você fazer perguntas, você vai extrair mais ainda dela. Você vai conseguir se aprofundar um pouco mais na situação e vai conseguir ir mais fundo. Isso vai ajudar bastante. Posso fazer uma pergunta? Quem está falando? Você começou, Chayane. Oi, Chayane. Você iniciou falando ali sobre a falta de expressão e essa dificuldade. Eu só não entendi direito essa dificuldade, então, se a pessoa tem a falta de expressão, a dificuldade é minha e por isso eu vou fazer perguntas, ou se eu tenho uma falta de expressão, eu trago dificuldades? Os dois casos. Por exemplo, vocês devem conhecer pessoas que você fala com ela, a pessoa sorrindo, feliz, é a mesma cara da pessoa triste. Então a pessoa triste, feliz, brava, o rosto não muda, ela não expressa nada. Para você extrair de uma pessoa como essa, é com perguntas. Vocês entender o que ela está passando é com perguntas. Fazendo perguntas, conversando, entendendo, né, o porquê. Porque quando ela dá uma resposta, você traz os 5 porquês, né, de uma forma bem descontraída, não seja também automático. Por quê? Por quê? Por quê? Deixa fluir. Quando você faz isso, você começa a conseguir acessar. Você precisa acessar essa pessoa, acessar o coração dela. Os olhos são a janela da alma. Quando você olha nos olhos, quando você começa um processo de relacionamento, você começa a partir o relacionamento vai gerar intimidade, certo? Então, quando você chega na fase da intimidade, você consegue olhar nos olhos e consegue enxergar o que está lá dentro do coração da pessoa. Quando você é a pessoa que não consegue expressar, você começa, a partir de agora, você está começando a ter acesso a conhecimento e aí saber a importância de você se conhecer. Por que eu não consigo me expressar? E aí você vai buscar os bloqueios no passado. Será que eu sofri alguma coisa que me faz com que tanto fez qualquer tipo de situação? Aí você vai buscar o que está acontecendo. Agora, quando você lida com pessoas, as expressões, o sorriso, a cara de sério, tudo vai contribuir para esse relacionamento. Para você passar uma mensagem, para você receber uma mensagem, para você trocar energia. Então é importante você se preparar para conseguir transmitir e também se preparar para conseguir extrair da pessoa. Agora, quais são as vantagens de você governar sobre as suas emoções? A primeira vantagem é que você diminui o nível de estresse e de ansiedade. É o que eu falei do ha-ha-ha. O ha-ha-ha são nas três esferas, o hoje e o agora. Hoje e agora. Quando você vive o hoje e o agora no teu corpo, o hoje e o agora na tua alma e o hoje e o agora no teu espírito, você consegue diminuir o nível de estresse
e de ansiedade. Tá? A segunda vantagem é diminuir o número e o nível de discussões nos seus relacionamentos. Quando você tem inteligência emocional, governa sobre as suas emoções, alguém chega jogando uma pedra, você não vai devolver a pedra, você vai conseguir segurar a pedra e aí a escolha é sua. Ou seja, você que comanda, você diminui o nível de discussões. Outra vantagem é melhorar os relacionamentos interpessoais. É o que eu falei da visão de mundo. Então, assim, diante de uma situação, a visão de mundo que você vai trazer para aquele momento vai ser diferente ou igual ao da outra pessoa. Você se coloca no lugar da pessoa. Uma outra vantagem é você vai ter mais empatia pelo outro. Então, quando você tem a visão de mundo e uma visão de mundo que você olha por todos os ângulos, você também olha pelo ângulo da pessoa. E aí você começa a ter empatia. Uma outra vantagem é o equilíbrio. Então você não vai estourar a todo momento, pavio curto, né? Um dos sinais se você tem ou não uma inteligência emocional é o tamanho do pavio. Qual é o tamanho do seu pavio? É um pavio curtinho? Alguém chegou, falou alguma coisa, já explodiu? Se for, você precisa aumentar o pavio. Você precisa aumentar esse pavio. O segundo sinal é quando passa ou estoura, você afunda e fica lá o dia inteiro. Por exemplo, o cara saiu para trabalhar de manhã. Chegou no estacionamento do carro, o carro estava com a roda full, o pneu estava murcho. Ele estava atrasado, ele chegou, o pneu murcho. Ele, não acredito que meu pneu está murcho. Começa a reclamar da vida, aí entra no carro, troca o pneu, aí liga para todo mundo, olha, meu pneu estourou, sei lá o que aconteceu. Aí chega no trabalho, o cara fica o dia inteiro, você é uma pessoa que fica o dia inteiro, aconteceu um probleminha, estourou, aí ele ficou afundado o dia inteiro naquele problema. Terminou o dia mal, porque ele não conseguiu sair daquilo que aconteceu. Isso mostra um desequilíbrio emocional gigantesco. Então, o primeiro indicador, se você tem do teu nível de inteligência emocional, é o tamanho do pavio. Demorar para explodir. Se explodir, eu vou fundo, mas eu não fico ali muito tempo. Aí vem um terceiro sinal, é o quão rápido eu volto ao meu estado normal. Então, é uma pessoa que tem inteligência emocional, ela tá atrasada, saiu, entrou, mano, meu pneu estourou, cara, que zoado. Vamos lá, vamos trocar. Ó, eu tava lá, fiquei puto porque o negócio estava zoado e eu estava atrasado para a reunião, mas eu vou tirar o pneu, vou trocar o pneu, vou subir no carro, entrar. Fala, meu amigo, tudo bem? Ó, não, aconteceu um imprevisto aqui, mas já eu tô aí, viu? Tranquilo, vai dar tudo certo. Tá, já deu tudo certo. Ou seja, voltou ao estado normal rápido. Então, esses 3 indicadores mostram o teu nível de inteligência emocional. Tá? Quando você tem outra vantagem, você tem mais clareza nos objetivos e nas ações. Quando você tem inteligência emocional, você consegue ter claro, é o lance de você visualizar. Peraí, se eu agir dessa forma, eu vou impactar diretamente no resultado daquilo que eu tenho que fazer. E isso pode me deixar condicionalmente, emocionalmente, baleado, e eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer no dia, porque isso vai tomar a minha mente, vai me sugar a minha energia. Por exemplo, uma amiga minha, ela lá da plataforma, ela tá num processo de troca de carro, etc e tal, e ela pegou um carro muito bacana, um carro top, um carro bom, só que o carro é baixo e ela dirige a direção dela é meio agressiva, né? E ela foi passar dentro por um valeta, né? A gente fala valeta aqui. Foi passar por uma valeta e raspou embaixo e deu uma trincada numa parte do paralama ali, né? Da frente do carro, para-choque. Na hora que ela viu isso, a mente dela já ficou, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Que absurdo, e agora? O que eu vou fazer com isso? Aí, peraí. Uma historinha começou a acontecer na mente dela, a historinha. E agora? O que vai acontecer? Você vai ter que pagar isso, o carro nem é seu, eles não vão mais confiar em você, um monte de coisa começou a vir na cabeça dela. O que ela fez? Ela tinha que fazer um evento e isso ia preocupar e atrapalhar ela no processo que ela estava. Ela parou, peraí, deixa eu contar uma outra história para ressignificar isso, um argumento que vai ressignificar essa história, uma outra história.
eu tô me imaginando, ela começou a fazer uma visualização, eu tô me imaginando com esse carro, muito massa. Eu tô numa estrada e nessa estrada eu estou indo e eu não consigo parar, eu bati o carro. Arrebentei a frente inteira, o carro tá destruído. Esse carro, ele acabou, eu não sei o que eu faço agora. Quando ela saiu da visualização, e ela foi fundo na visualização, ela olhou pro carro e falou: ah, é só um para-choque, é só um risco. Isso aí resolve rápido. Ela ressignificou com pressão, e aí ela tirou aquela preocupação. E aí ela conseguiu fazer o que ela tinha que fazer e deu tudo certo. Então, você tem esse controle, você tem mais clareza das coisas, tá? Quando você tem inteligência emocional. Outra vantagem, você melhora a sua capacidade de tomada de decisão. E aqui eu entro para responder o nosso amigo que tinha feito uma pergunta aquela hora. Né? Como que eu faço na prática para o corpo não governar, para o carro não governar? Existe uma técnica, a técnica dos 5 segundos. A técnica dos 5 segundos, eu vou passar toda a decisão. Lembra, os pensamentos geram sentimento, que geram ações, que geram resultados. Agora, o que geram os pensamentos? É aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto. Como que eu faço para tomar uma decisão? Para fazer algo, para entrar em ação? Todas as ações, todas as decisões vão passar pelo corpo. Escreve aí, anota aí. Todas as decisões elas passam pelo corpo, pela alma e pelo espírito. O corpo está ligado ao cérebro. A alma está ligado à mente, ao sentimento, às emoções. E o espírito está ligado ao coração. O coração conecta o teu espírito ao Espírito de Deus. Então, quando eu vou tomar uma decisão, eu sei que meu corpo está governando. Por exemplo, eu vou acordar às 5 horas da manhã para correr. Aí o corpo fala assim, tá frio, fica aí. O corpo é a única coisa que ele quer te proteger. Ele quer que você fique ali na zona de conforto. Lembra do carro? Ele não quer sair do lugar. O corpo, ele quer isso. Ah, então eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Aí você vira para o outro lado e dorme mais um pouco. Quem que governou sobre a decisão? O corpo. O corpo governou sobre você. Agora, o que eu tenho que fazer? Isso que eu tenho, na verdade, passado e passei justamente hoje. Como que a gente consegue governar num estado de exaustão? Porque eu te explico, porque assim, saí do IP, tive que pegar... Na quinta e na sexta eu tinha cancelado toda a minha agenda de clientes, quinta, sexta e segunda. Então esses últimos 2 dias tem sido assim, cliente atrás de cliente, das 7 da manhã às 11 da noite. E assim, parece que meu corpo não aguenta, sabe? Hoje para acordar, para poder estar aqui, foi assim, meu Deus do céu. Mavim, né? Uhum. Como que a gente consegue agir nesses casos de exaustão? Eu vejo muita gente tendo excelentes resultados, acordando às 4 horas da manhã, indo dormir à meia-noite, e eu não estou conseguindo pegar esse código, sabe? Eu quero estar nesse ponto, né? O que a gente precisa fazer? Lívia, você precisa estar preparada no corpo, na alma e no espírito. Você faz academia? Todo santo dia. Você está fazendo academia? A minha primeira formação é educação física e eu corro, né? Eu corro bastante, eu faço maratona, ultramaratona e tudo. O que está acontecendo é que depois que eu comecei nessa vibe do 459, que meu corpo tem dado uns piripaques, assim, sabe, de acontecer isso. Uhum. Mas meu treino é até consideravelmente grande, assim, sabe? 3 vezes por semana eu faço mais que 10 quilômetros. Quantas horas você dorme por dia? Eu tenho dormido 5 horas. Uhum. 4 horas, entendeu? Existe uma diferença de organismo. Cada corpo é um corpo. Cada carro é um carro. Existem carros que conseguem aguentar essa pressão por um bom tempo. Existem carros que não. Que precisam ser talvez adaptados, né? O que você precisa entender? Você saiu de uma pressão emocional e espiritual absurda no método IP. Agora, a organização, você precisa de organizar o teu tempo. A organização e a gestão do teu tempo, ela é importantíssima. Sabe por quê? Não adianta você agora querer atender todos os clientes da face da terra, tudo nesses dias. Porque se você faz isso, você está maltratando você mesmo. Você está maltratando você mesmo. Quanto tempo você está tendo de qualidade com Deus, por exemplo?
cuidando do teu espírito, cuidando da tua alma, dos seus sentimentos, das suas emoções. O que você está lendo? E não é só fazer, não é só pegar aqui, eu vou pegar e vou ler. Eu estou lendo aqui que e vos glorificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais o passado já li o livro. Agora eu vou fazer outra... Não é ler assim, é ler e ter um resultado sobre aquilo que lê. É meditar sobre a tua leitura, seja da Bíblia, seja de um livro, é você pegar aquilo, como que eu posso aplicar? Se você tem quanto tempo você tem para estudar? Quantas horas você dedica para estudo, Lívia? Aí é que tá a organização, né? Eu não consigo te dizer assim exatamente. Porque quando acaba os atendimentos à tarde, eu vou e sento na frente do computador e estudo, entendeu? Quanto tempo você fica? Quanto? 2 horas. Então, 2 horas no máximo. O seu corpo está em exaustão, né? O seu corpo físico, pelo que eu entendi, você trabalha com isso. Então, você tem uma atividade, você está em todo o tempo em movimento. Aí você tem 2 horas de estudo. O que você está fazendo depois para pôr em prática isso que você está aprendendo? O que eu costumo falar? Que você tem que estudar 20% desse tempo que você está falando e 80% você coloca em prática. Então, o que você vai fazer? Ao invés de estudar 2 horas, você vai estudar 20 minutos, 30 minutos, não sei. Acho que é isso. 20 minutos, você estuda algo específico. Mas eu vou estudar o quê? Eu vou ler o quê? Aquilo que tem a ver com a tua visão, com o teu futuro. Você tem um destino, você entendeu qual que é o lugar que você tem que estar, então você vai estudar. Aí quando você estuda aqueles 20 minutos, 30 minutos, o que você vai fazer com o outro tempo? Para completar essas 2 horas, você vai pôr em prática, você vai construir algo que vai ser o resultado daquele estudo diário. Isso tudo você está construindo coisas, independente do resto do dia. Com aquele tempo que você tinha, você está construindo um tijolinho todos os dias. É um tijolo. Todos os dias é um tijolo. Então, que precisa estar ali, né? Eu acho que eu já entendi. Eu acho que no meu caso é realmente a falta de organização e estruturação para o meu dia, sabe? Uma rotina. Porque acontece muito de cliente, Lívia, preciso de você agora. E eu pego para tudo que eu estou fazendo e coloco aquele cliente, sabe, em primeiro lugar. Então, realmente, pelo que você falou assim, eu entendi. Para mim aqui é a falta de rotina. É isso aí. E estrutura. Isso é o que você... Uma outra coisa, Felipe, na verdade, eu tenho essa formação, eu não trabalho com isso. Eu venho da CLT, da indústria de desenvolvimento de software. Que legal, de TI. Massa. E até, eu não sei que ponto que tá, mas eu gostaria talvez de conversar com você para ver se eu posso ajudar em alguma coisa, né, na X-Group. Tenho bastante conhecimento de scope of work, de design, desse tipo de formação. Que legal. um grupo que faz toda a parte dessa estrutura da empresa americana. Então, talvez, se a gente puder conversar, eu poderia te ajudar. Massa. Me chama depois, eu vou abrir aqui um convite para vocês. Na sexta-feira eu vou estar fazendo uma palestra. Eu estou numa série na internet chamada Saia do Deserto. A gente já teve algumas palestras, algumas lives, e na sexta-feira agora eu vou fazer uma palestra na plataforma ao vivo, uma palestra presencial. Chama assim, você no digital, a escolha certa. Como que você identifica quais das profissões no digital que servem para você? Como que eu vou encontrar a profissão certa para mim? Então vai ser bem bacana, estou estendendo um convite para vocês. Se vocês quiserem saber mais, é só ir lá no link da minha bio, felipedamaceno.r no Instagram, @felipedamaceno.r. Coloca aí pra gente Felipe, o monitor aí. Felipe. Oi? Vai ser transmitida a sua palestra ou não? Só presencial? Tem bastante gente querendo que transmita. Eu preciso ver com um time de transmissão se eles vão conseguir transmitir. Se transmitir, eu vou colocar na bio também. Aí vocês vão saber quem não consegue estar presencial aqui. Tá bom. Tá bom? Obrigada. De nada. Então, eu tava falando do... Felipe. Bora, manda a pergunta. Felipe. Fala, Marcelo. Você falou dos 4 pilares, né? 5. E o quinto é qual? Vamos lá.
Primeiro pilar, conhecer as próprias emoções. Segundo, controlar as emoções. Terceiro, alta motivação. Quarto, empatia. 5, saber se relacionar interpessoalmente. Que eu falei sobre você se relacionar, a importância de você... a chave do sucesso está em você saber conhecer pessoas. Você falar com pessoas. Esses são os cinco pilares da inteligência emocional. E aí você começa a governar sobre todas as coisas, né? Então, governar sobre si mesmo. Nós precisamos estar preparados, cuidar do corpo. O corpo, ele é o carro. Se a gente não cuida do corpo, e inclusive governar sobre as emoções é dar ordem ao corpo para que ele seja preparado. Você precisa estar bem de saúde. Por exemplo, a gente está vivendo aí a fase do Covid, né? Da pandemia. Quando você cuida do corpo, não importa. Esse trem já tentou me pegar, né? Esse tal de Covid. E ele veio, e olha só, eu tenho algumas... Eu falo que eu tenho um corpo fechado, né? Eu fechei. Eu espiritualmente, fisicamente, emocionalmente... As minhas emoções, por tudo que eu já vivi, eu trabalhei, eu alcancei maturidade, sabe? Quando você vai alcançar prosperidade em todas as áreas, quando você vai viver a plenitude, quando você amadurecer no corpo, na alma e no espírito. Quando você amadurecer nessas 3 esferas, você consegue acessar o Kairos, você consegue acessar aquilo que Deus já te deu. Sabe, Jesus quando morreu na cruz, ele falou, está consumado. Ou seja, tudo que você precisa para prosperar nessa terra, e prosperidade não tem a ver só com dinheiro, prosperidade tem a ver com você ter tudo que você precisa para cumprir teu propósito na terra. Então, quando você entra num nível de maturidade, pensa, vou usar o exemplo do Pablo, tá? O Pablo tem o Lorenzo, tem os filhos dele ali, o Benjamin. O Pablo tem tudo, e os meninos têm acesso a tudo, mas eles podem usar? Não, por quê? Porque eles não têm maturidade. Então, mesmo sendo filho, eles ainda são tratados como servo. Nesse quesito, o servo não pode usar os bens, apesar de estar no ambiente. O filho, ele está no ambiente, mas ele não tem o direito de sair pegando o carro, porque ele ainda não alcançou a maturidade. E nós precisamos alcançar essa maturidade no corpo, na alma e no espírito. Beleza? Alguém tem pergunta? Ficou claro sobre o governo, sobre as emoções? Então? Felipe, repete por favor a ordem novamente. Conhecer, controlar, automotivar. Empatia. Saber se relacionar interpessoalmente. É o 5º. Você falou os 4 nessa ordem. E o 5º é saber se relacionar interpessoalmente. Eu estava falando da vantagem da regra dos 5 segundos. A regra dos 5 segundos, só para a gente finalizar. Como que eu faço para governar sobre o corpo, sobre a alma e tomar as decisões baseadas no meu propósito? 5 segundos. Eu vou tomar a decisão, acordar cedo. O corpo fala assim, não. Aí eu sempre tenho que entender que eu tenho que identificar as vozes. O corpo, ele sempre vai querer te proteger. A sua alma vai te comparar com outro. E o teu espírito vai fazer você chegar onde você tem que chegar. Vai sempre fazer você tomar a decisão que vai te levar até onde você tem que ir. Então, o corpo, acordar cedo para poder fazer uma atividade física, porque você tem que cuidar do carro. Não, tá muito frio, amanhã você vai. Ou então, dorme mais um pouquinho. Aí eu vou olhar para essa voz aí eu identifiquei, é do corpo. Foda-se, não vou tomar decisão por isso, por você.
Aí eu vou pra alma. A alma vai falar, mas pra que você vai sair da cama agora? Vai deixar sua esposa aqui? Você tá aqui com ela, você vai acordar seu filho. Para com isso, faz isso não. A alma tá sempre te colocando contra os outros contra você, ou te comparando com os outros. Aí eu vou, tá, alma, é você então. Foda-se, não vou decidir por você também não. Aí eu vou pro espírito. O espírito tá ligado ao coração. Corpo, cérebro, alma, mente, sentimento, emoções, e espírito, coração. Aí o coração sempre vai mandar uma pergunta. Se eu levantar, sair e for fazer essa academia, o que eu vou ter com isso? Qual é o resultado disso? Eu vou estar preparado, eu vou estar um pouco melhor para eu conseguir chegar onde eu tenho que chegar. Então, força, é assim que eu vou fazer, eu vou levantar. E aí eu levanto. Com o tempo, com o treinamento, você passa rápido pelas 3 esferas, em 5 segundos você toma qualquer decisão. E você faz o que tem que ser feito. Fechou? Uau, Felipe. Nunca tive uma clareza tão grande a respeito desse assunto, cara. Repete de novo, cara. Obrigado. Esse teu último resumo, Obrigado, por gentileza, achei muito top. Massa, vamos lá. Vou repetir aqui. Oi. Era isso. Eu ia te pedir pra repetir. Era isso. Bora lá então. Então, corpo, alma e espírito. Eu vou tomar uma decisão. O corpo, ele vai sempre tentar te proteger. Ele vai sempre tentar fazer com que você fique parado. Lembra do corpo sempre do carro parado, tá? O carro parado, desligado. Ele não quer sair do lugar. Aí eu olho para aquilo que eu tenho que fazer. Corpo, saio, acorda de manhã, vamos correr, vamos fazer uma atividade física. Não, vou virar pro lado, vou dormir mais um pouquinho. Acabei de tomar uma decisão. Vou dormir só mais um pouquinho. É uma decisão. Quem está governando? O corpo. Ou seja, ele está me mantendo naquele lugar, na zona de conforto. Aí eu vou olhar para ele e falar, não, eu identifiquei que é você, corpo. Eu não vou decidir agora. Calma aí, segura aí. Segura aí que eu vou ver se é com você que eu vou conversar. Aí eu vou para a alma. Aí eu faço pergunta, né? Não, eu vou continuar. Se eu levantar, aí a alma vai vir e vai falar, mas para que você vai levantar? Vai deixar sua esposa aí? Vai deixar a sua família? Vai acordar seu filho? Não mexe com esse negócio não. O corpo vai sempre te proteger, a alma sempre vai te comparar ou fazer você imaginar o que as pessoas vão pensar. Por exemplo, quantos de vocês não entraram ainda na internet, não abriram o Instagram, não fizeram nenhuma live porque ficam pensando, o que vão pensar de mim? Isso é a alma falando, é a alma te comparando. Mas eu não tenho um conteúdo, eu vou falar, as pessoas não vão entender. É a alma te comparando de novo. Entende? Aí eu vou ligar o foda-se para isso também, e aí eu vou pro espírito. O espírito, ele sempre, se eu falar na internet, o espírito sempre ele vai caçar o porquê e o para que você faz o que você faz. Propósito não é o porquê eu faço, é o para que eu faço o que eu faço. Quando eu entendo o meu propósito, que é preparar pessoas, no meu caso, preparar pessoas, preparar empresas, preparar negócios, eu estou o tempo todo preparando. Então, como que eu faço? Eu pergunto para minha mente, pergunto para o meu corpo e pergunto para o meu espírito. Quando eu lanço a pergunta, eu vou fazer o que eu tenho que fazer? Vou. Por exemplo, ontem o Alex, que é quem está fazendo a gestão de todos os mentores que estão vindo para falar com vocês, ele chegou e falou, Felipe, cara, eu preciso que eu tive um problema lá na minha configuração e eu perdi lá, eu preciso que você faça aula amanhã. A fazer aula amanhã, eu estou num momento onde eu estou numa série de lives, nós estamos atualizando a X-Grow, fazendo uma porra de coisa. Acabei de lançar a EventX, depois entrem lá na Google Play ou na Apple Store. EventX é um aplicativo de eventos muito massa, tá no MVP também. É um aplicativo que nós temos. Então, eu comecei a olhar tudo isso, aí eu passei pela minha... Em 5 segundos eu dei a resposta para ele. Então, tá, eu faço a aula, fica tranquilo. E olha só, tinha tudo a ver com o que eu falo, com o que eu gosto de falar. Então, esses são temas que eu gosto. Então, em 5 segundos eu tomei a decisão. Por que eu tô aqui? Porque eu amo, eu sou apaixonado para preparar pessoas. O preparo é algo que está relacionado ao antes do treino. Eu estou preparando vocês. Qual que é o treinamento que vocês vão seguir na vida? Não tem nada a ver comigo. Eu não quero nem saber. Mas eu estou preparando. Eu comparo a vida com a jornada de um mochileiro. Você chega até mim e está com a mochila pesada. Eu vou ajudar você a tirar as coisas que tem que tirar da mochila e pôr o que tem que pôr.
Ah, como que você sabe? Eu vou te ajudar a olhar para o destino. Qual que é o pico que você está indo? Qual que é uma montanha que você tem que escalar? É aquela então, ó, eu vou te ajudar. Isso aqui a gente tira, isso aqui você coloca dentro. Isso aqui você leva. Aí você vive Romanos 12:2. A jornada vai ser leve, vai ser suave, vai ser tranquilo. Então eu amo fazer isso, e isso é o que eu gosto. Ficou claro sobre as decisões? Sobre você tomar uma decisão não pelo corpo, não pela alma, mas sim pelo espírito? Ficou tranquilo? Para você tomar decisão pelo espírito, você tem que ter clareza do destino. Você tem que ter pelo menos uma clareza do norte, para onde você está indo. Senão você não consegue tomar decisão pelo espírito. Felipe. Oi. Bom dia a todos. Bom dia. Cara, foi uma aula assim, fantástica, muito conhecimento. E até uma contribuição sobre visão de mundo. Tem um filme chamado Ponto de Vista. É quando o presidente legal. dos Estados Unidos vai dar falar sobre o combate ao terrorismo e ao atentado. Então esse filme me ajudou muito em relação a isso na minha vida. E outra coisa que me desbloqueou agora foi a questão da maturidade. E deu um boom, assim. Gente, maturidade e acesso. Eu acabei de ver isso. Já ouvia isso, entendi, né? Mas não entendia. Ouvia, mas não entrava. Então, assim, maturidade e acesso. E para a gente ter acesso a algumas coisas, a gente precisa entender que a gente precisa amadurecer. Né? Não adianta eu pegar... Se eu tivesse condição, né, de chegar no auge da minha juventude, com 17 anos, comprar uma Ferrari, com certeza eu ia morrer. Né? Pablo deu até alguns exemplos no método IP sobre isso. Mas maturidade e acesso. Então, o que eu preciso hoje é amadurecer naquilo que eu não tenho amadurecido, para que eu possa ter acesso àquilo que eu não tenho acesso hoje. É louco isso. É isso aí. Todos os códigos estão aqui, ó. Tudo que você quiser pegar... Tá nas entrelinhas das letras da palavra, da Bíblia. Todos os códigos, tudo que você quiser. Jesus, ele tinha e ele deixou sempre isso. Acesso. Por que Jesus andou sobre as águas? Porque ele era Deus? Não, porque ele era homem e tinha acesso ao Espírito Santo. Então, o que ele quis dizer quando ele diz, vocês farão coisas maiores do que eu? É porque ele estava deixando o Espírito e ele sabia da potência que era o Espírito. Porque o Espírito fez ele andar sobre as águas, fez ele ser transladado de um lugar para o outro, fez ele fazer o regaço. Então ele sabia, vocês vão ficar com o Espírito. E não vai ser só um, vai ser uma porrada, são 12 no mínimo. E esses 12 com o Espírito vão fazer coisas muito maiores do que eu. Então o que acontece é que a religião veio quebrando e veio minando o poder do Espírito sobre nós, entendimento. Que você não precisa depender de ninguém. Maturidade é você ir atrás do conhecimento e tornar esse conhecimento em sabedoria. E a sabedoria é a prática do conhecimento. Quando você coloca em prática, você consegue acessar a sabedoria. Certo? Então, reforçando aqui, mais uma vez, sexta-feira, vou estar fazendo esse evento ao vivo, presencial, essa palestra. E eu estou convidando todos vocês aqui, sejam muito bem-vindos, aqueles que vão estar aí. E eu vou ver se eu consigo online também. Se eu conseguir, eu aviso vocês também, tá bom? E quem não está me acompanhando nas redes sociais, no Instagram, @felipedamaceno.r. Eu estou na série Saia do Deserto. E essa série a gente está tratando algumas coisas importantes. Hoje eu vou fazer uma live com a Elis, da editora da plataforma, e vai ser doideira. Fechou, gente? Tirar um print aqui. Vamos dar um sorriso aí, vai ser massa. Vou postar lá, aí vocês comentam também. Vamos lá, deixa eu tirar aqui. Boa. Valeu, meus amigos, foi um prazer poder servir vocês aqui hoje. E se precisarem de alguma coisa, vocês podem me chamar. Vocês entram lá no direct e me chamam. Estou à disposição. Tamo junto, até depois do fim. Obrigada. Valeu, Felipe. É nóis, tchau. Obrigada. Valeu, Felipe. Gabriel. Fala, meus amigos que estão me acompanhando aqui. Uau, que doideira, gente. Que doideira que foi essa aula aqui. A gente estava falando sobre governar sobre as emoções. Foi muito louco. E eu espero que você tenha curtido. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, um excelente dia para vocês. Que nesse dia você possa dar acesso ao Espírito Santo. Que você possa dar acesso a Ele, para que Ele fale ao teu coração. Quando você for tomar uma decisão, fazer uma escolha, por exemplo, levantar agora, se você estiver tomando o seu café da manhã, se você já saiu para trabalhar, eu não sei, mas o que você for fazer, o que você estiver fazendo agora, que você possa fazer, respirar, olhar, qual que é a recompensa?
Qual que é a esperança que te traz alegria para o dia de hoje? O que você quer alcançar no final desse dia? Quando você olha para as coisas naturais, muitas vezes você não consegue enxergar aquilo que há de vir. Então começa a olhar para o que é não natural, mas o sobrenatural. O que você quer alcançar? E começa a trazer isso, começa a acessar, começa a buscar. E você vai ver que esse processo, todos os dias, constância, você fazendo isso, você vai amadurecendo, você vai crescendo e vai se desenvolvendo, tá bom? Então, às 19 horas, às 7h07 hoje, a nossa live vai mudar o horário, hoje às 7h07, nós vamos entrar na nossa quarta aula, quarto episódio do Saia do Deserto. E eu vou estar com a Elise, vai ser doideira. E eu tenho buscado falar um pouquinho e eu quero fazer com que você que não consegue a revelação dos códigos, sabe? Existem códigos na escritura e esses códigos vão te ajudar nos teus negócios, vão te ajudar no teu network, vão te ajudar a você prosperar em todas as esferas. E o que acontece é que a gente não tem acesso, porque a gente foi muito cauterizado, nossa mente, né? Nossa mente foi muito cauterizada e a gente acabou ficando bloqueado em muitas áreas. Então, meu objetivo, minha missão aqui é preparar vocês, é desbloquear isso, fazer com que você consiga acessar a revelação. Eu não sou melhor do que você, nós somos multifaces de Cristo. Eu tenho uma pecinha do teu quebra-cabeça e você tem uma peça do quebra-cabeça meu ou de alguém. Nós só precisamos encontrar isso. E juntos, conectados, a gente vai dar aquilo que precisa ser dado, vai encontrar aquilo que precisa ser encontrado. E juntos nós vamos ser o reino, nós vamos governar nessa terra, o corpo de Cristo, onde o cabeça é Ele, mas o corpo somos nós, em unidade. Nós vamos, não mais união, mas em unidade. E a gente vai chegar onde nós precisamos chegar e vamos trazer o reino de Deus dos céus aqui na terra. Fechou? Tamo junto, até depois do fim. E eu queria pedir uma coisa para vocês. Tira um print aqui e posta no Instagram aí, nos seus stories, qual foi o código, qual foi a chave que você pegou hoje. Me marca e a gente vai compartilhar e chamar um monte de gente para estar com a gente hoje às 19 horas, às 7h07. Fechou? Maturidade. É isso, Romero. Maturidade é acesso. Quando Jesus, ele com 12 anos, ele teve maturidade. Por quê? Por que os mestres ficavam espantados com ele? Não é porque ele era Deus, nada a ver, não tem nada a ver. Ele era homem, ele era um menino, como qualquer outro, brincava, ele fazia de tudo. Mas ele era um menino que tinha a revelação, ele tinha acesso ao Espírito Santo. Por ele ter acesso ao Espírito Santo, por ele ter acesso, ele fazia algo a mais. Ele era maduro naquela área, em algumas áreas. E ele ficou 18 anos, né? 18 anos no secreto, se preparando, acessando tudo que precisava acessar, para chegar aos 30 anos e tocar o terror na terra. Então você não precisa esperar 18 anos, porque ele já fez esse trabalho, ele já fez. E ele te deu o Espírito. Agora você só precisa ser intencional. Estuda só o que precisa estudar para pôr em prática, para você alcançar o que você precisa alcançar agora. Você não precisa estudar um monte de coisa. Só estuda o que você precisa para você alcançar o que você tem que alcançar hoje, agora. É isso. Esse é o recado que eu tinha para vocês. Então, amanhã, nossa palestra ao vivo, às 19 horas, na plataforma internacional. Vamos falar bastante coisa. Aqui no link da minha bio também, se você quiser comprar, eu tô fazendo a pré-venda do nosso livro, do meu livro, né? Nunca Mais Fale e Deixe os Resultados Gritar por Você. Tem aqui o livro também. E tem também o link do nosso Telegram, a verdade, o grupo de Telegram. Entra lá no grupo de Telegram que eu vou deixar sempre um conteúdo massa, o resumo das lives, eu vou estar colocando lá. E você vai ter acesso a tudo isso, tá bom? Para juntos, vamos criar esse movimento. Por que, Felipe, você está fazendo tudo isso? Por que você resolveu fazer isso? Porque eu entendi que a educação, eu tenho que atingir, eu tenho que mudar a cultura do nosso país. E eu, sozinho, não consigo, sabe? Porque eu entendo que eu sou. O eu sou é o eu sou. Eu sou, Deus diz, eu sou o eu sou. E eu, Felipe, sou